Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Olá pessoal, é uma alegria estar com vocês novamente, batendo um papo, tratando de assunto de família. E como nós temos tanta coisa, para ser tratada sobre a nossa família, como que a família é algo tão importante. Quando Deus criou a família, foi o projeto de Deus, a família é um sonho de Deus, viver em família é um sonho de Deus. Eu li numa placa de um caminhão escrito assim: o diabo é contra o casamento, por isso ele é solteiro. Então, ele não se casa, então ele é contra o casamento. Porque realmente o casamento é um sonho de Deus. Deus tem uma família, Deus vê a família como um sonho do coração de Deus. Então nós vamos tratar de assunto de família. Um abraço, é muito bom estar aqui com você e eu vou ler um texto da Palavra de Deus para nós estarmos conversando. Diz assim, lá em Romanos, capítulo 12, de versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto da Bíblia, ele diz assim que é para nós cuidarmos do nosso corpo. Quando nós olhamos lá para o Velho Testamento, nós vimos que para os nossos pecados serem perdoados, quando a pessoa pecava, ele oferecia um animal como oferta para Deus, em holocausto, em sacrifício a Deus. Isso antes de Jesus. Os pecados eram perdoados através de sacrifício. Depois Jesus foi oferecido como sacrifício por todos nós. E lá na cruz ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades foram levadas por Jesus lá na cruz. O sangue de Jesus que foi derramado serviu para cada um de nós. Cada um de nós somos livres hoje dos pecados. O que nós temos que entender é que Jesus pagou os nossos pecados. E para sermos livres desses pecados, nós temos que reconhecer que pecamos e pedir perdão sempre em nome de Jesus. E esse texto aqui diz que é para nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo. O que isso significa? Significa que nós não precisamos mais sacrificar animais, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Deus quer que o nosso corpo seja saudável. Deus quer que o nosso corpo seja um corpo bonito. Deus quer que o nosso corpo seja apresentado a Ele como sacrifício vivo. O que isso significa? Significa que se eu usar droga, eu vou prejudicar o meu corpo. Essa não é a vontade de Deus, porque lá no finalzinho diz assim: para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O nosso corpo é para ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Então nós temos sim que cuidar do nosso corpo. E só para dar um exemplo para vocês, esses dias atrás, eu estava na internet vendo um médico falando, e ele disse da necessidade
da gente tomar 15 minutos de sol por dia. Que a maioria das doenças que nós temos é porque falta vitamina que só o sol oferece para o nosso corpo. Então ele estava explicando, de 15 minutos por dia, você tomando sol sem protetor solar, de preferência das 11 horas da manhã às 3 da tarde, se eu não estiver enganado, ou à 1 da tarde. Ele estava explicando essa necessidade. A partir dali, eu não tomo sol todos os dias nesse horário, porque nem sempre é possível. Mas eu vi que realmente é algo que está certo. E eu comecei a tomar 15 minutos de sol por dia, porque nós temos carência da vitamina do sol. E isso é o quê? É saudável para o meu corpo. Aquilo que você descobrir que é saudável para o seu corpo, você deve fazer. Essa é a vontade de Deus. Então, o que esse versículo, essa palavra diz? Não é para usarmos remédio sem sabermos se é bom, se isso vai fazer bem mesmo para o nosso corpo, indiscriminadamente, drogas, bebidas, tudo que faz mal para o nosso corpo desagrada a Deus. E o que é importante aqui também, ele diz assim, ó, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas renovai as vossas mentes. O que significa isso? Não é para nós tomarmos a forma do mundo. As mulheres e os homens também vão me entender o que eu quero dizer. Quando nós queremos fazer um bolo redondo, nós usamos uma assadeira redonda. Quando nós queremos fazer um bolo em formato de coração, nós usamos uma assadeira com formato de coração. E assim por diante. Você quer fazer um mousse, um pudim com formato diferente, você tem que pôr numa forma do formato que você quer. E o que Deus está dizendo aqui? Não tomeis a forma do mundo. Não é para tomarmos a forma do mundo. Porque o que é que nós sabemos que o mundo tem para oferecer para os jovens hoje? Ele é que tem que saber recusar. Mas o que tem? Drogas, prostituição, pornografia, orgias, bebidas, palavrões, coisas que não fazem bem. E se nós fizermos a vontade de Deus, nós teremos uma vida saudável e, além de tudo, fazendo a vontade de Deus. Eu queria deixar essa mensagem com você hoje, porque às vezes nós achamos que ir à igreja e ficar lá sentado, ouvindo o pastor ou padre, seja quem for, e ficar lá sentado ouvindo, isso é um culto. Se você for na igreja e ficar lá ensaiando o coral, ou banda, ou solo, pensar, eu estou ali, eu estou cultuando a Deus. Você pode estar sim, mas você pode estar sentado ali apenas limpando o banco da igreja. Seja qual for a sua igreja. Não estou falando de religião. E esse texto aqui nos ensina como cultuar a Deus através do nosso corpo. Não é para fazermos as coisas que o mundo faz. É para termos um corpo saudável, santo, para oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que o Senhor está querendo dizer para nós. Não adianta você cuidar da sua alma muito bem e deixar o seu corpo se corromper através de drogas. Não adianta, isso não existe. Isso não existe. As duas coisas caminham juntas. E eu quero dizer para você que o mais importante com tudo isso é que você vai ser abençoado por Deus. Você não só vai ter uma vida saudável, uma vida agradável em termos emocionais, em termos até mesmo financeiro. Porque aqui nos diz para não tomarmos a forma do mundo. O que é que o mundo faz hoje? No geral, compra e não paga. O Senhor está dizendo que não é para fazermos isso. É para nós procurarmos entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Querido, quero deixar essa palavra com você hoje, porque Deus tem algo grande na sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você, para a sua família, mas você tem que procurar compreender
para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você e para a sua família. Porque Deus ama a sua família, Deus ama você, Deus tem algo tremendo para a sua vida, para a vida da sua família. Então não vamos tomar a forma do mundo, vamos tomar a forma de Cristo, vamos viver para Deus, vamos viver para agradar a Deus através do nosso corpo. E aí você vai ver como é bom servir a Deus. Através do nosso corpo, através da nossa alma, porque Deus nos enche de alegria, de paz, e é muito bom. Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta família, ó Pai, esta família que luta, que trabalha, que o Senhor possa dar saúde, prosperidade, Senhor, abençoando a vida emocional, a vida espiritual, em nome de Jesus. E se essa família, Senhor, está enfrentando problemas, como filhos com drogas, como filhos na prostituição, na pornografia, Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Abençoe, ó Deus. Faça esse filho voltar, esta filha, e enche esta família de alegria. E que cada um de nós, a começar comigo, possamos procurar compreender qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Querido, um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E que Deus abençoe a sua vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.